uma informação que circulou ao longo do fim de semana, informação importante para a gente ficar de olho, principalmente com o início agora da quadra chuvosa em fevereiro. Ontem, Felipe, dia 19 de janeiro, uma barragem em particular rompeu ali em Jucás, né, na zona rural do município de Independência, cenas de fato muito fortes que a gente consegue acompanhar agora também, isso no interior do estado. Não é o governador Elmano de Freitas, que cumpre uma agenda internacional, né, não está aqui no Ceará, ele anunciou por meio das redes sociais o acionamento aí de forças de segurança para atender o caso, né, no total, pelo menos 5 pessoas precisaram ser resgatadas, né? Foram utilizados na operação botes, pranchões e equipamentos de mergulho. Uma aeronave da Ciopaia também foi acionada para sobrevoar o local e identificar aí os locais e a quantidade de vítimas que ficaram ilhadas por conta do rompimento dessa barragem. Policiais da Patrulha Rural, da Força Tática e do Policiamento Ostensivo Geral também foram acionados para atender essa ocorrência, aí uma ocorrência de fato muito que foi dificultada, né, principalmente pelas características ali do local. A gente sabe que quando chega esse período, ainda estamos na pré-estação chuvosa, mas nesse período de estação chuvosa, que começa em fevereiro, essas situações realmente são vistas com mais cautela, né, precisam ser de fato averiguadas com mais cuidado. Segundo o diretor da Defesa Civil do município de Independência, Felipe, o Lúcio Hernandes Rodrigues Araújo, ontem, né, apenas em meia hora, no intervalo de meia hora, choveu o equivalente a 153 milímetros, de fato, um volume bastante considerado, né, considerável, perdão, um volume intenso que derrubou 2 casas de taipa, né, e aí deixaram desalojadas 8 pessoas que buscaram um abrigo temporário nas casas de parentes e amigos, também deixou 9 construções em observação da Defesa Civil, né? O chefe da Defesa Civil também disse que essa frente fria que está presente já nesse ano está sendo uma novidade e que ninguém esperava por isso. Elmano, né, o governador Elmano de Freitas disse que as equipes da Secretaria da Proteção Social mantêm contato com o município para avaliar a necessidade de auxílio aos moradores atingidos pela enchente. A gente fica observando também, no ano passado, em 2024, nós tivemos situações complicadas em relação às chuvas, né, torrenciais e à falta de infraestrutura de alguns municípios, e aí uma necessidade muito forte de um diálogo do governo do estado e do governo federal com essas cidades, né, Felipe? Exatamente, Rodrigo, é uma situação preocupante, né, e que, como você disse, é uma situação até comum no Ceará pela questão da falta de infraestrutura dessas cidades, né. A gente ainda está no começo do ano, né? Não chegamos na quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio, que é quando, comumente aqui no Ceará, nós temos as maiores precipitações, mas já estamos vendo chuvas intensas, né? Como você bem disse, choveu mais de 150 milímetros na localidade em um curto espaço de tempo, né? Em pouco tempo. Então fica a nossa preocupação, até porque no ano passado tivemos situações semelhantes de municípios, inclusive em situações de emergência e de calamidade, né? A gente cita um município, que foi o caso de Milhã, no Sertão Central, que esteve em situação de calamidade, né? Teve também o rompimento de uma barragem, se não me engano. Senador Pompeu também. Senador Pompeu também teve uma situação difícil, né, no ano passado, com as chuvas. E não só as barragens, né? Não só o rompimento das barragens, mas nós temos também situações de vias que são debilitadas, né, por conta das chuvas, por conta da falta de infraestrutura. A gente tem também essas chuvas afetando as casas, né? A gente sabe que nessas áreas rurais, né, dos municípios, se nas sedes já existe uma infraestrutura talvez precária, nas áreas rurais é esperado que se tenha uma estrutura ainda mais precária, né? Mas a gente parabeniza o governo pela atuação rápida, né, ainda no dia de ontem, de promover seus esforços, mas a gente fica na expectativa também de que sejam feitas ações de prevenção, né? Porque essas ações de conter realmente as situações como essas são importantes, mas eu acho que mais importante ainda é ter essas ações de prevenção para que situações semelhantes não ocorram nos próximos anos, né? Como a gente tem visto nos anos passados. Porque se não existir essas ações de prevenção, nós estaríamos meio que secando a água da chuva enquanto está chovendo. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma. E lembrando, eu venho sempre
reforçando isso, né? A tendência que se tem para o mundo inteiro, no Brasil não é diferente, no Ceará não é diferente, é que esses eventos climáticos extremos, né? Nesse caso, nem tanto, né? Porque foi uma chuva, apesar de ser um volume muito grande, para um curto período ali, né? Espaço de tempo, ainda não é um volume tão exorbitante, né? Mas a tendência que se mostra é que os eventos extremos, né, eventos climáticos extremos se tornem cada vez mais comuns nas cidades. A gente precisa de fato ficar de olho.